Daí a gente falando um pouquinho de organização, eu queria falar um pouquinho sobre a formação das federações e depois da Confederação Brasileira de Texas Hold'em. Você também foi um dos pioneiros nisso aí. Como é que foi idealizado isso de fazer uma confederação e as federações? A primeira ideia, né, foi fazer a confederação, né? Quer dizer, a ideia era a confederação, mas para ter a confederação precisava das federações, né? Quem articulou isso na época foi o Oswaldinho, é um rapaz lá de BH, que teve essa iniciativa e começou a agregar pessoas pelo Brasil que já estavam trabalhando com o pôquer, né? Até na época, o presidente era para ter sido o Akari, o primeiro presidente. Mas aí foi bem no momento que o Akari decidiu se profissionalizar como jogador. E aí não tinha como, né? E aí caiu na mão do Federal. Eu acho que ganhamos dos dois lados, né? Sim, ganhamos o Akari como jogador e ganhamos o Federal como presidente, né? Acho que só quem conhece o Federal mais a fundo... a gente tem alguns negócios, né, pequenos juntos com ele, perto do que ele tem aí, algumas coisas pequenas, mas já convivo com ele aí já desde 15 anos, aí, 17 anos. A capacidade empresarial desse homem, de articulação e de realização, é um negócio impressionante. Então, eu acho que nós tivemos muita sorte. No poker a gente não pode falar em sorte, né? Sim. Mas tivemos muita sorte de ele ter sido o cara para conduzir o processo. E aí, o Oswaldinho, na época, inclusive o contato, quem fez o meu contato com ele foi um rapaz do Conrad, na época, que ele dava uns pacotes para nós. Eu lembro. Esse torneio da maratona, quem ganhava um pacote para o Conrad. Era no navio, né? Não, o Conrad de Ponta de Leste. De Punta ainda. Punta de Leste. E depois teve alguns dos Towers torneios também. Tal, isso, E aí, mas eu fiquei muito amigo dele até hoje, do José Silva, que é lá do Conrad. E ele me falou, o Oswaldinho lá de BH, ele está começando um movimento aí e tal para criar a confederação, e você quer entrar lá? Eu falei, claro, vamos lá. E aí eu fui para lá, passei um fim de semana lá com o Oswaldinho em BH, a gente já se entrosou de cara e tal. Ele falou, só que o presidente vai ser o federal, você tem que conversar com o federal. Não conhecia o federal também. Aí passou uns dias, eu fui para São Paulo, conversei com o federal lá também, já também encaixou a conversa já de cara. E aí a gente começou a parte burocrática mesmo da coisa. As primeiras reuniões, tinha lá 7, 8 pessoas, e daquele grupo que começou, só tem 3 hoje. Eu, o federal, e o Júlio de Goiânia. Ele é presidente da Federação Goiana, e tem o The Players lá, que é o clube de Goiânia também, que existe desde aquela época. E aí o federal traçou uma estratégia bem clara na cabeça dele. Primeiro, nós temos que ter formalizada as federações, depois criar a confederação, e para a gente brigar por uma legalização ou por uma aceitação, que seja uma regulamentação, a gente tem que primeiro provar que não é jogo de azar. Então, essa foi a primeira luta. Foi atrás de laudos periciais, laudos jurídicos. Tem o famoso laudo lá do Miguel Reale Júnior, que foi, assim, acho que quebrou muitas barreiras. Sim. Inclusive, eu tive uma situação que, quando eu apresentei esse laudo dele, a promotora... Opa! Espera aí que o negócio não é como eu estou pensando. E o bom é que vocês fizeram esse caminho todo sério, né? Todo com muito... Não, e assim, planejado, entendeu? E foi tudo da cabeça do federal. E aí, quando, vamos dizer, essa questão de não ser jogo de azar já estava, né, bem consolidada, então agora nós precisamos partir para a regulamentação. Então, briga-se pela regulamentação. Depois, ainda a regulamentação é uma coisa que a gente tem que ter. E está até hoje na briga, né? Está até hoje na briga. A gente não tem, mas assim, a gente hoje, pelo menos... Poxa, eu vim do BSOP ontem lá, aquilo é um formigueiro. Sim. Né? O startup, ele bateu garantido
no dia 1A, no dia 1B, ele já bateu garantido. Tinha mais 8, nem sei como é que foi. Não vi. Mas tinha mais o dia 1C e 1B. Hoje ia dobrar, era 1 milhão garantido. 1 milhão. Pense que um torneio inicial, né? Inicial, primeiro torneio. R$ 1.000 inscrição, que não é barato. Sim. Né? Então, hoje a gente já tem a tranquilidade de poder trabalhar. Né? A gente já não tem mais muito receio de polícia, já não tem muito mais receio de justiça, mas a gente precisa estar regulamentado. A gente precisa... a gente ainda tem problemas trabalhistas, a gente tem problemas fiscais, que a gente quer resolver. Claro. Mas não depende da gente, né? Depende... E o federal está trabalhando isso, o Ministério dos Esportes, o Ministério da Economia, mudou o governo, mudaram as pessoas, então tem que, de repente, começar um trabalho de novo. Estava muito bem encaminhado com outro ministério. A gente conversou até com o Bruninho semana passada sobre o web seminário que teve ali no começo da pandemia, que foi bem importante, bastante jogadores participaram, e acho que é o caminho. E aquele lá foi com o secretário executivo do Ministério da Economia. Então, o caminho é a gente continuar incomodando, querendo ou não. Exatamente, e mostrar força, né? E isso é uma coisa que o federal consegue mobilizar também. Quando ele pega e manda lá, ó, hoje, tal hora, temos que bombardear a rede social de fulano. E aí, todo mundo espalha e o negócio parece um foguete e todo mundo, e inclusive, teve uma audiência na Câmara que estava o federal, a CARI, foram lá. Não sei se você lembra, foi antes desse webinar aí. Eu lembro. E aí, quando eles deram lá o start, agora começa. E o pessoal começou a bombardear Twitter e tal. Começou a chegar deputado e os caras querendo falar porque... Né, os caras, olha aqui a força dos caras, então. Tamanho da comunidade, são unidos, são atuantes. E aí os deputados querem faturar, claro, né? Querem agora dá para aparecer, né? Mas é isso. Eu lembro que no Midas, no seminário, a gente mandou no grupo principal do Discord e falou, pessoal, todo mundo tem que entrar lá, obrigatório. É obrigatório, é da comunidade, não é de uma pessoa, né? É da comunidade. Os empresários, os donos de time, os donos de clubes e tal, eles têm que ter essa mentalidade mesmo, que tipo, a gente está fazendo um negócio para levar todo mundo para frente, né? Então, claro. Não, e ninguém quer ficar à mercê a uma fiscalização, que você não possa se defender, entendeu? Então, eu acho que tem que ser. Se tiver uma regulamentação, cada um vai ter que seguir a regulamentação. Quem não seguir, que pague o ônus de não seguir, né? Então, essa é a nossa luta. Mas, assim, o federal liderou isso muito bem, né? Muito bem. Agora o Elton está na confederação, também outro cara excepcional e também está na mesma linha. Então, eu acho que... E hoje o Brasil é referência mundial nessa questão. O federal tem sido consultado por diversos países, principalmente aqui da América do Sul, para eles replicarem o que foi feito aqui para ser feito lá. Legal. Hoje existe, eu acho que já um projeto, né, de uma liga unificada na América Latina ou algo mundial. Eles criaram a Federação Internacional de Pôquer. Não é Federação... agora não sei se... Acho que é a Federação Internacional de Pôquer. E o federal é o presidente com esse pessoal acho que tem o pessoal dos Estados Unidos junto, alguém, e mais alguém aqui da América Latina, que eu não sei exatamente quem é. Caramba. Mas ele está liderando esse processo aí também.